O tendão de bíceps do homem forte se desprendeu limpo do osso. Ao vivo no palco, o atual homem mais forte do mundo foi derrotado por frango mal cozido e um dos principais contendores de fisiculturismo clássico foi tirado de ação por uma calçada. O Festival Arnold Sports 2026 apresentou força de elite e alguns acidentes brutais. Aqui estão os piores. Homens fortes não identificados. É 7 de março, Columbus, Ohio. O Arnold Strongman Classic está no meio da competição e o evento 4, o Rogue Hercules Old, está no chão. A configuração é direta e absolutamente insana ao mesmo tempo. Você pega dois pilares acorrentados conectados a mais de 400 kg de resistência e os mantém separados pelo tempo que seu corpo permite. Isso é tudo. É o evento. A maioria das pessoas na Terra não consegue fazer um levantamento de terra de 400 kg. Esses homens estão resistindo com os braços nus enquanto estão em pé. E a multidão está observando cada segundo. E então um deles desaba, não por exaustão. Seu braço cede. O que aconteceu é uma aparente ruptura do tendão distal do bíceps. O tendão que conecta o bíceps ao osso do antebraço desapega completamente. Atletas que passaram por isso descrevem o momento como uma das coisas mais violentamente dolorosas que um corpo humano pode produzir. Às vezes você ouve o estalo antes de sentir. O braço perde a função quase imediatamente. O inchaço segue dentro de minutos. Vídeos do evento capturaram acontecendo em tempo real. A reação online foi instantânea. Pessoas profundas na comunidade de homens fortes apontaram direto para o Hercules Old e a tensão isométrica extrema que coloca nos braços e tecido conjuntivo. Os pilares não se importam com o quão forte você é. Eles simplesmente continuam puxando. Estudos revisados por pares mostram que 82% dos atletas de homem forte sofrem lesões anualmente. O Hercules Old é uma razão importante pela qual esse número permanece tão alto. O design do evento sustenta a tensão isométrica máxima com cargas que excedem o que a maioria dos humanos pode nem levantar, criando condições em que a falha do tecido conjuntivo não é uma possibilidade. É eventualmente uma inevitabilidade. A identidade do atleta nunca foi oficialmente confirmada em nenhuma cobertura de evento. A análise do ranking no Reddit apontou para um competidor de meio campo, mas nenhuma declaração oficial foi divulgada pelos organizadores. A privacidade foi claramente protegida. A competição em si não parou. O evento continuou porque no Strongman, o show continua quer seu braço funcione ou não. Esse detalhe sozinho diz muito sobre a cultura do esporte. Não há time-out chamado para uma lesão. Não há pausa nos procedimentos. Um atleta cai, o próximo atleta se levanta e o evento continua até o fim. A recuperação de uma ruptura do tendão distal do bíceps requer cirurgia para religar o tendão ao osso, seguida de 3 a 6 meses de reabilitação. Mesmo após uma cirurgia bem-sucedida e um ciclo de reabilitação completo, o retorno total da força em um esporte de alta carga como o Strongman nunca é garantido. O tendão pode ser reliado. Se ele funciona da mesma forma sob 400 kg de carga isométrica novamente, é uma questão completamente diferente. Brian Shaw passou por uma lesão semelhante em 2012 e voltou a competir no mais alto nível. Ele é uma das exceções, não a regra. A maioria dos atletas que rasgam o tendão distal do bíceps em um esporte de alta carga enfrenta limitações permanentes significativas, particularmente em eventos dependentes de grip como o Hercules Old, o Farmer's Carry e o levantamento terra. O fato de isso ter acontecido em cobertura de competição ao vivo na frente de uma multidão massiva, sem nenhuma pausa no evento, captura exatamente o que os esportes de força pedem às pessoas dentro deles. Você empurra até algo quebrar e às vezes algo realmente quebra. Esse aconteceu ao vivo no palco. O próximo nunca nem chegou ao palco. Gabriel Zancanelli. Gabriel Zancanelli tinha feito tudo certo. Suas fotos de preparação circulavam online, mostrando vascularidade nítida e uma fisiologia equilibrada que tinha a comunidade de fisiculturismo prestando atenção próxima. Sua equipe colocou em um nível que estava atraindo previsões genuínas de top 3 de analistas seguindo a divisão de fisiculturismo clássico masculino. O line-up do Arnold Classic 2026 era um dos mais competitivos que a categoria havia visto em anos e Zancanelli estava sendo discutido como uma ameaça legítima de título dentro dele, e então o inverno de Ohio apareceu e terminou tudo em aproximadamente. Alguns dias antes do julgamento em 6 de março, Zancanelli estava se dirigindo para uma sessão de treinamento ao ar livre em Columbus, Ohio em março e escorregou em uma camada de gelo na calçada. Assim, campanha acabada. A queda produziu uma lesão severa na perna descrita em múltiplos relatórios como uma lesão no quadríceps envolvendo hematomas significativos, inchaço profundo e perda completa de mobilidade no membro afetado. Sua equipe não o removeu imediatamente do evento. Eles esperaram. Eles avaliaram a lesão nos dias seguintes. Eles mantiveram esperança real de que o inchaço poderia diminuir o suficiente para que ele comparecesse. Espera e suba no palco. Não aconteceu. Ele perdeu completamente a pesagem. Ele não competiu. Ele estava absolutamente devastado por suas próprias palavras do anúncio. Meses de sobrecarga progressiva, ciclismo calórico, prática de posing, protocolos de semana de pico e o tipo de sacrifício diário que o fisiculturismo competitivo exige no nível profissional. Tudo isso terminou por uma mancha de gelo em uma calçada pública no meio de um inverno de Ohio. Medicamente, a lesão foi muito provavelmente uma contusão muscular severa ou um rasgo parcial do quadríceps. O protocolo de tratamento padrão é RIC, repouso, gelo, compressão, elevação, com uma janela de reabilitação de 4 a 8 semanas dependendo de quanto dano do tecido profundo foi e como o inchaço se resolveu nas primeiras 72 horas. A mídia social reagiu rápido e alto. Fóruns de fisiculturismo chamaram de acidente amaldiçoado. Instagram foi inundado com simpatia. As sessões de comentários em seu post de anúncio tinham apoio de fãs e colegas competidores que entendiam exatamente o que significava perder uma chance de competição dessa forma. Uma onda de memes começou a circular dentro de horas sobre o inverno de Ohio, sendo o oponente mais perigoso em todo o line-up do Arnold, que no contexto do evento de 2026 não era inteiramente errado. Sua desistência também reorganizou os standings da divisão em tempo real. Com Zancanelli fora, espaço se abriu no topo do line-up de fisiculturismo clássico para outros, incluindo um debut de alto perfil que a comunidade de fisiculturismo tinha estado observando próximo ao evento. Ele redirecionou seu foco para o MR Olympia mais tarde na temporada. A recuperação era esperada ser completa dada a natureza da lesão. Mas o momento do Arnold Classic, o palco, o line-up, as luzes, a colocação que ele tinha estado construindo para isso tinha desaparecido. Não volta por outro ano. E no fisiculturismo competitivo, um ano é um ciclo inteiro de preparação, sacrifício e posicionamento. Em uma calçada. Era tudo o que era necessário. Uma calçada terminou. Zancanelli, antes que ele pudesse competir, o próximo cara foi tirado por algo menor e muito mais constrangedor para alguém com seu título. Reunel, ele é o atual homem mais forte do mundo. Deixe esse título descansar por um segundo antes de continuarmos. O homem realmente mais forte em todo o planeta. Um competidor que profissionalmente pega carros, vira troncos do tamanho de postes telefônicos e faz pressão sobre pesos que estruturalmente desabaria a maioria das pessoas no contato. Ele estava programado para fazer seu debut no Arnold em 2026. Fãs sul-africanos tinham estado presos por meses. A comunidade mais ampla de Strongman estava tratando seu aparecimento como uma das atrações principais do line-up. E então, cerca de 1 a 2 semanas antes do evento, ele contraiu intoxicação alimentar. Nel contraiu salmonelose, muito provavelmente de alimento contaminado durante a viagem ou fase de preparação final levando ao Arnold. A infecção atingiu com força e rapidez. Ele foi hospitalizado e no espaço de apenas 7 dias, perdeu 37,5 kg, 17 kg, impulsionado pela combinação de desidratação severa, febre persistente e o impacto sistêmico completo que uma infecção bacteriana séria coloca no corpo.
37,5 kg a semana de uma bactéria que você não pode ver, não pode treinar contra e não pode se preparar para evitar. O atual homem mais forte do mundo, pessoa cuja identidade profissional inteira é construída em torno de ser fisicamente indestrutível, não conseguiu competir porque seu corpo tinha sido completamente drenado por uma contaminação alimentar. Os médicos mandataram descanso total. Antibióticos e hidratação agressiva eram o protocolo. Não havia negociação com isso. Ele se retirou. O anúncio caiu em 25 de fevereiro. O canal do YouTube do Big LZ cobriu completamente a situação, detalhando exatamente o quão severo e rápido o declínio da saúde tinha sido. A reação da comunidade Strongman foi imediata. Fãs no X se dividiram entre simpatia genuína por Nel e a ironia inescapável, ligeiramente absurda de o homem mais forte do mundo ser completamente derrubado por organismos microscópicos que não pesam nada. O R. Strongman HQ do Reddit chamou de um golpe no Line Up, uma frase que caiu com duplo significado. Considerando o que a salmonelose realmente faz com o sistema gastrointestinal, Nel foi claro em suas comunicações de que a saúde vinha em primeiro lugar e que sua prioridade era uma recuperação total antes de retornar à competição. Seu foco mudou para eventos futuros no calendário de Strongman, incluindo a competição World's Strongest Man. O objetivo era voltar com força total ao invés de avançar em um estado comprometido e potencialmente causar dano a longo prazo. O elemento particularmente brutal dessa história é sua aleatoriedade. Você pode passar 12 semanas construindo uma preparação de competição. Você pode otimizar sua programação, nutrição, sono e protocolos de recuperação. Você pode atingir o pico exatamente na hora certa e então uma refeição com a bactéria errada apaga tudo em uma semana. Não há bloco de treinamento para salmonelose. Não há protocolo de suplementação. Apenas acontece. E quando acontece ao homem mais forte do mundo 2 semanas antes do seu debut no Arnold, se torna a história mais silenciosamente devastadora de todo o festival de 2026. O homem mais forte do planeta não conseguiu competir. O próximo atleta apareceu ferido e competiu mesmo assim. Andrea Thompson. Ela chegou ao 2026 Arnold Strongman Classic já carregando uma lesão isquiotibial de sua semana final de preparação. A maioria dos atletas profissionais teria usado isso como razão para se retirar antes do evento começar, proteger o isquiotibial e retornar saudável para a próxima competição no calendário. Andrea Thompson não é a maioria dos atletas. Ela apareceu e em 6 de março, ela subiu no pódio para o evento 1, o Hog Elephant Bar Deadlift, e puxou 596 kg, ficando em sexto no evento com o isquiotibial danificado enquanto simultaneamente gerenciava sintomas de pré-menopausa que tinham sido perturbando todo seu ciclo de preparação levando ao evento, enquanto também estava 15 kg, 33 kg, mais leve do que tinha estado na competição do ano anterior. Essa combinação de circunstâncias físicas, lesão ativa, perturbação hormonal, déficit significativo de peso teria justificado uma retirada antes do evento abrir. Ela puxou 5,906 kg sob tudo isso mesmo assim, mas o isquiotibial tinha sua própria linha do tempo. A lesão se inflamou imediatamente após o levantamento de terra. A inflamação de puxar perto de 600 kg através de um músculo comprometido era demais para avançar para o evento 2, o desafio do Halter Hog. Ela se retirou antes do segundo evento. Ela terminou em 10º lugar geral com apenas 5 pontos coletados do evento único que completou. Ela descreveu todo o acúmulo como sua pior preparação até agora. Uma caracterização que cobriu não apenas a lesão física, mas o efeito composto das mudanças hormonais e a queda de peso corporal que tinha feito cada sessão de treinamento levando ao Arnold mais difícil do que deveria ter sido. A preparação não era apenas difícil. Era um trabalho árduo de início a fim sem nenhum trecho limpo onde tudo se juntasse. E ela ainda apareceu. Ainda competiu no evento 1. Ainda puxou quase 600 kg. A reação da mídia social foi sem reservas. Instagram celebrou sem qualificação. A conversa em X se expandiu para um território. A comunidade de esportes de força nem sempre se envolve direto, especificamente com pouco suporte estrutural, existe para atletas femininas navegando transições hormonais como pré-menopausa, enquanto mantêm cronogramas de competição de alto nível. As demandas físicas não diminuem por causa do que o corpo está passando. O calendário de competição não se ajusta. Os atletas gerenciam silenciosamente e às vezes você vê o custo total disso no chão de competição. A recuperação de uma lesão de isquiotibial, nesta severidade geralmente dura 3 a 6 meses. Nenhuma cirurgia foi mencionada em suas declarações pós-evento, sugerindo que a lesão era um rasgo parcial ao invés de uma ruptura total, que é um resultado significativamente melhor dadas as circunstâncias. O quadro mais amplo aqui é um atleta que chegou em uma das maiores competições em Strongman já comprometida em múltiplos níveis, competiu através de uma lesão ao vivo e apenas parou quando seu corpo não lhe deixou escolha. Thompson competiu através de tudo. A próxima história é sobre uma perda que descarrilou toda uma preparação de dentro para fora. Luke Richardson. Sua história entrando no 2026 Arnold Strongman Classic não começou com um músculo puxado ou um levantamento falhado. 0. Começou em dezembro de 2025 quando seu melhor amigo e colega figura da comunidade de Strongman O'Dwyer faleceu. O pesar foi imediato e total. Richardson já tinha estado gerenciando seu próprio histórico de dano físico, incluindo uma ruptura de bíceps anterior que tinha complicado temporadas competitivas anteriores. Mas quando O'Dwyer morreu, a capacidade de Richardson de funcionar dentro de uma preparação de competição desabou completamente. O treinamento requer presença mental. A semana de pico requer foco e estabilidade emocional. O Arnold Strongman Classic requer um atleta que possa caminhar naquele piso e executar no teto absoluto da capacidade física humana. Richardson se retirou em janeiro de 2026, aproximadamente 2 meses antes do evento. O anúncio foi direto. Ele não estava em posição de competir. Ele precisava de tempo afastado do esporte para processar o que tinha acontecido e se estabilizar antes de retornar ao treinamento completo. Um vídeo de homenagem ao O'Dwyer circulou nas redes sociais nas semanas após o anúncio. A comunidade de Strongman, um espaço que tende a celebrar a dureza física acima da maioria das outras qualidades, respondeu com nada além de respeito e apoio. Posts eram cheios de homenagens. O thread do R. Strongman HQ se tornou uma conversa genuína sobre saúde mental em esportes de força, um tópico que a comunidade raramente centra, mas claramente precisava se envolver aqui. O histórico físico adicionou uma camada à história que era difícil de ignorar. A ruptura de bíceps anterior de Richardson já tinha mostrado que seu corpo carregava dano acumulado significativo de anos de competição de alto nível. Pesar composto em uma base física que já estava carregando tensão criou uma situação em que retirada não era apenas compreensível. Era o único apelo responsável. O que torna essa entrada diferente das outras nesta lista é a origem do dano. Cada outra entrada envolve algo físico. Um tendão rasgado, uma infecção bacteriana, uma mancha de gelo, um exame cardíaco com resultados alarmantes. A preparação de Richardson foi terminada por algo para o qual o esporte não tem estrutura de gerenciamento. Não há protocolo de retorno ao jogo para pesar. Não há linha do tempo de reabilitação. O corpo pode ser reconstruído em um cronograma. A perda não funciona dessa forma. Seu alvo de retorno declarado era Britain's Strongest Man. O Arnold 2026 não seria parte de seu ano e o Lineal era notavelmente mais fino pela sua ausência. A comunidade se mobilizou em seu redor. Em um esporte que mede tudo em quilogramas e segundos, essa resposta disse algo real sobre o que a comunidade de Strongman realmente valoriza quando as circunstâncias tiram a competição. Richardson se afastou de tudo. A próxima história é sobre um campeão defensor cujo inteiro campanha Arnold terminou antes de uma única repetição ser executada por uma razão que não tinha nada a ver com pesar ou lesão. Mike Sommerfeld.
Ele era o campeão defensor de fisiculturismo clássico masculino. Ele veio ao Arnold de 2026 como detentor do título, o cara contra o qual cada outro competidor na divisão estava sendo medido. Ele deixou o local antes da competição começar, não por causa de uma lesão, não por causa de um susto de saúde, por causa de um número em uma escala. Sommerfeld perdeu o peso no check-in em 5 de março, vindo aproximadamente 7 kg acima do limite para sua classe de altura. Classic Physique opera com limites de pesos estritos ligados à altura do competidor. Em 1,85 metros, o teto é 96 kg.
explicação que emergiu apontou para um erro de cálculo, uma má leitura dos limites de altura para peso durante a fase de planejamento da preparação. Sua equipe de técnicos recebeu crítica imediata e significativa de cada canto da comunidade de fisiculturismo online. A matemática aqui é brutal em sua simplicidade. Os limites de peso do fisiculturismo clássico são publicados publicamente. Eles não são informação oculta. Eles não estão sujeitos a mudanças de último minuto. Cada competidor naquela divisão e certamente cada técnico gerenciando um competidor naquela divisão sabe o número exato que seu atleta precisa chegar abaixo antes de iniciar um ciclo de preparação. Sommerfeld passou meses construindo para este evento e chegou 7 kg acima de um limite que nunca foi secreto. X foi afiado e direto sobre isso. Desperdício de uma preparação foi uma das reações mais limpas circulando nas horas após a notícia quebrar. Fóruns de fisiculturismo passaram tempo real dissecando como um campeão defensor termina nessa situação e as respostas continuavam apontando de volta para uma falha de planejamento no nível de técnica que não deveria ter sido possível. Ele mudou seu foco de competição para o Arnold, que é agendado para 27 a 29 de março. O ciclo de preparação não foi inteiramente perdido. O condicionamento que ele construiu ainda existia mesmo se o momento de exibi-lo no Arnold Classic tinha desaparecido. Mas essa é uma consolação, não uma substituição. Defender um título no Arnold Classic em Columbus é um momento específico em um palco específico. Não se carrega para um evento diferente em uma data diferente. A comparação com Zancanelli é uma que a comunidade fez imediatamente. Zancanelli estava em condição de pico no caminho para um top 3 e foi eliminado por uma mancha de gelo que ele não tinha forma de antecipar ou controlar. Sommerfeld estava em condição de pico no caminho para defender seu título e foi eliminado por um erro de preparação que estava inteiramente no controle de sua equipe para evitar. Diferentes tipos de acidentes produziram o mesmo resultado. Você não consegue competir e em ambos os casos o Arnold 2026 seguiu em frente sem eles. A campanha de Sommerfeld terminou na escala. A próxima história envolve um coração que silenciosamente começou a falhar sob pressão que ninguém podia ver de fora. Michael Dole. A maioria das conversas sobre lesões de fisiculturismo focam em músculo, rasgos, tensões, rupturas, dano visível ao tecido que você pode ver no palco. O que Michael Dole passou antes do Arnold de 2026 era uma categoria completamente diferente de lesão e em muitos aspectos uma mais alarmante. Dole se retirou por volta de dezembro de 2025, aproximadamente 2 meses antes do evento, após um check-up médico de rotina sinalizar algo que não poderia ser descartado. Exames cardíacos revelaram anormalidades musculares no tecido cardíaco. Sua frequência cardíaca em repouso tinha caído para uma faixa clinicamente preocupante, estimada em torno de 40 a 50 batidas por minuto. Em um atleta de resistência saudável, uma frequência cardíaca em repouso baixa pode ser um sinal de fitness cardiovascular. Em um fisicultor carregando massa muscular extrema sob estresse físico significativo com a carga química adicional que a preparação competitiva tipicamente envolve, esse número combinado com anormalidades musculares é uma bandeira vermelha que os médicos levam a sério. Dole tinha estado navegando demandas de treinamento intenso ao lado de estresse financeiro pessoal significativo por aproximadamente 6 meses antes dos exames serem feitos. Essa combinação sustentada, carga física mais estresse psicológico, tinha sido colocando pressão composta em seu sistema cardiovascular de formas que não eram totalmente visíveis de fora até que os testes o capturassem. Os médicos prescreveram medicação imediatamente. Todo o treinamento parou. Descanso total obrigatório foi ordenado. A intervenção incluiu análise de sangue, triagem neurológica e avaliação cardíaca de acompanhamento. Um exame abrangente que foi bem além do que uma verificação de preparação padrão tipicamente envolve. Isso não era uma pausa precautória. Era uma intervenção médica acionada por achados reais. A reação nas redes sociais foi preocupação genuína. Instagram se encheu de mensagens de recuperação de fãs e colegas competidores. Threads do Reddit se envolveram com a conversa mais ampla sobre risco cardíaco no fisiculturismo, um tópico que tende a aparecer de formas desconfortáveis sempre que um competidor de alto perfil enfrenta um susto de saúde desse tipo. A especulação sobre causas era previsível. O resultado que a maioria da comunidade realmente chegou foi mais direto. Faça o check-up e quando os resultados voltam com algo neles, leva a sério. Dole retornou para treinamento leve após o período de recuperação, mas o Arnold de 2026 foi removido de seu cronograma no momento em que esses exames cardíacos produziram seus resultados. O coração é um músculo. Responda aos mesmos princípios gerais que o músculo esquelético. Se adapta à carga. Fica fatigado sob estresse sustentado e pode ser danificado por condições que o empurram além de seus limites por muito tempo. A diferença é que você pode treinar em torno de um quadríceps rasgado. Um coração comprometido não oferece a mesma sala de negociação. O coração de Dole sinalizou o problema antes que piorasse. O próximo cara competiu com dano já feito, visível para qualquer um observando próximo o suficiente. Trey Mitchell. Trey entrou no 2026 Arnold Strongman Classic carregando dano dos nervos de uma lesão de 2025 que nunca tinha se resolvido completamente. Isso não era um segredo. Sua equipe sabia. Ele sabia. E uma vez que os eventos de competição começaram, as pessoas assistindo das arquibancadas e online descobriram bem rápido também. Durante os eventos de arrasto, especificamente o American Oak, observadores notaram algo imediatamente incomum sobre sua técnica. Mitchell estava usando ambas as mãos em um lado do implemento durante o arrasto. Isso não é técnica de Strongman padrão. Isso é um atleta fazendo um ajuste mecânico em tempo real para um membro que não está gerando a força que deveria. Isso é compensação visível, documentada e capturada em vídeo transmitido. Dano dos nervos é uma das categorias de lesão mais complicadas em esportes de força de alta carga. Ao contrário de um rasgo muscular ou uma fratura óssea, Sabado Bar, ambos os quais seguem linhas do tempo de cicatrização relativamente previsíveis e respondem a protocolos estabelecidos de tratamento. Lesões dos nervos correm em seu próprio cronograma e não respondem de forma confiável. Há abordagens de reabilitação padrão. As janelas de recuperação para dano significativo dos nervos variam de 6 a 12 meses no final otimista. Isso é para casos que realmente se recuperam para a função total. Uma porcentagem significativa de lesões dos nervos em esportes de força não resultam em recuperação completa, particularmente quando o dano envolve as vias motoras que controlam grip, força e função do braço sob carga extrema. Mitchell tinha passado a segunda metade de 2025 trabalhando de volta para fitness de nível de competição. Ele voltou. Ele estava no piso no 2026 Arnold Strongman Classic, competindo contra o melhor do mundo. Isso é uma conquista real dada a natureza do que ele estava gerenciando, mas o dano dos nervos ainda estava presente, ainda limitando e ainda custando para ele. Ele terminou no meio campo atrás do vencedor Uper, que teve um desempenho excepcional ao longo do fim de semana, bem abaixo do posicionamento que a forma pré-lesão de Mitchell e reputação no esporte tinha estabelecido como seu teto competitivo. Nenhuma lesão nova foi reportada durante a competição, o que é na verdade um resultado significativo em si. Um atleta competindo com dano pré-existente dos nervos através das demandas totais de um evento Arnold Strongman Classic sem sofrer lesão adicional não é uma coisa pequena. O evento coloca a carga máxima exatamente nos sistemas que dano dos nervos compromete. Grip, acionamento do braço, mecânica de puxar. Cobertura do YouTube do evento notou suas adaptações ao longo.
A palavra valente apareceu consistentemente no comentário e reações de fãs, mas valente só vai até longe quando um braço está trabalhando em capacidade parcial contra competidores que são completamente saudáveis e completamente carregados. Ele completou a competição. Ele se adaptou em tempo real ao que seu corpo podia dar. Em um esporte que respeita a disposição de aparecer e competir através de circunstâncias difíceis que tinha peso, mesmo sem o resultado para combinar, Mitchell competiu através de dano que já estava lá. A entrada final lidou com dano que começou um ano inteiro antes do Arnold e ainda estava sendo pago quando o evento chegou. Ariel Carter. Ariel é uma campeã internacional de fitness 3 vezes no Arnold. A divisão de fitness neste evento é seu território. Ela tinha defendido seu título antes e era esperada estar no Line-Up novamente em 2026. Ela não estava e a razão traça tudo de volta para abril de 2025, mais de 11 meses antes do evento. Carter foi envolvida em um acidente de carro em abril de 2025 que causou uma lesão significativa no pescoço. A coluna cervical, as vértebras correndo através do pescoço, é uma das zonas de lesão mais delicadas e consequentes para atletas que executam os tipos de movimentos acrobáticos de alto impacto que definem a divisão de fitness. As rotinas de Carter envolvem tumbling dinâmico, elementos aéreos e desempenho físico sustentado sob pressão de competição. Uma lesão no pescoço nesse contexto não apenas limita o treinamento. Efetivamente remove competição como uma opção até a cicatrização estar completa e a estrutura estar estável o suficiente para suportar demandas de desempenho total. Ela passou meses após o acidente em terapia física trabalhando através do processo de recuperação e tentando reconstruir para a forma competitiva. Progresso foi feito, mas na semana que antecede o Arnold de 2026, a lesão se inflamou durante a prática de rotina. O pescoço não estava estável o suficiente para suportar as demandas de uma rotina de fitness total no nível de competição. Ela não conseguiu competir. Um acidente de carro em abril de 2025 tinha agora custado a ela uma segunda defesa de título Arnold consecutiva. 2 anos de ausência de um palco que ela tinha conquistado através de múltiplos títulos. Não havia dramática retirada no meio da competição. Nenhum anúncio feito de um piso de competição com adrenalina no sistema, apenas uma declaração tranquila, um cronograma de terapia física continuada e uma ausência do Line-Up de 2026 Arnold que a divisão de fitness sentiu imediatamente. Campeões 3 vezes não são simplesmente substituídos em um sorteio de competição. Sua ausência muda a estrutura competitiva do evento inteiro. Os atletas competindo pelo título estão competindo em um contexto diferente quando o nome mais decorado na divisão não está no Line-Up. O que torna a situação de Carter particularmente difícil de lidar é o ponto de origem. Atletas de força e fitness fatoram risco de lesão em suas vidas competitivas constantemente. Lesões de treinamento, lesões de competição, problemas de saúde relacionados com preparação. Esses são riscos entendidos que vêm com o território do esporte profissional. 1.